cada um signo do zodíaco, ele representa um planeta, um corpo celeste, um astro. E é muito importante estudar sobre os astros, planeta, porque ele representa a casa do signo e tem muito mais a ver com a sua essência, por aquilo que pareça. Então, por exemplo, aqui em Marte. Marte é Áries. Áries é a guerra, o vermelho, queimar, a iniciativa primeiro, né? Então, é a luta, né? A conquista, a vontade, um planeta vermelho. Então, isso é básico, todo mundo já sabe, né? Marte, deus da guerra, romanos. Então, tudo remete a essa essência, né? Vênus é de touro. Lembra que expliquei o que é touro, né? Prosperidade, o amor, o conforto, né? Toda forma de materialismo em geral, né? E Vênus é a estrela da manhã. É muito importante vocês entenderem o significado da estrela da manhã, o Lúcifer ali, conexão forte, né? Ainda mais o signo do touro. Lembra que eu expliquei pra vocês que o signo do touro ele tem a ver com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, né? Que é a força, né? O divino, né? Representa geralmente o pai mesmo, né? Em geral. Então, mas muito a ver com a divindade, né? Isso é muito importante entender, assimilar o touro com Deus, por assim dizer, né? E Mercúrio é próprio signo de Gêmeos, né? O que é o Mercúrio? Né? É o planeta mais rápido do sistema solar. Então ele representa a comunicação, a velocidade, o elemento vento. E ele é pequenininho, segundo a NASA, que é um planeta e mais próximo do Sol, né? O que significa que esteja mais próximo do Sol, né? Então, o Mercúrio representa a nossa mente, né? E o Sol, ele é a nossa alma, né? Então, é bom entender a diferença entre a alma e a mente. Estar próximo da alma, né? Ou seja, a mente, o conhecimento está próximo da alma, ou está alinhado, ou orbitar em volta da sua alma, da sua luz de existência, é uma mensagem importantíssima vocês entenderem isso daí, né? Lua é câncer, né? Então, o câncer é aquele caranguejo, o elemento água, né? O sentimento. Então, a lua, ele absorve toda a luz do sol, né? O sol é a alma e a lua reflete o sol. Ele reflete essa alma, essa essência. Né? Porém, não com tanto aquela totalidade geral, né? O que significa que a lua só refletia uma parte do sol e não sua totalidade, né? É porque a lua tem as fases, tem sua sombra, tem as suas penumbras, né? Tem seu lado oculto, né? Então, ele representa as nossas emoções que ficam mudando o tempo todo, né? Então, veja, a essência lá do sol é uma coisa só. E a lua, ele fica mudando de fase, né? E, geralmente, vai representar as nossas emoções, que são muito mutáveis. Isso é muito importante entender. O Sol é, que eu expliquei pra você, o rei lá, né? O leão, o centro das atenções, né? O amarelo, que é a cor que chama atenção no central. Então você sabe que, geralmente, deuses, os reis do passado, sempre foram considerados como o Sol, né? Até mesmo na Bíblia, né? Se for ver Jesus é comparado com o Sol, Deus é comparado com o Sol, também não é questão de paganismo, né? É só que você entender a questão do arquétipo, do ciclo do dia, o que significa isso, né? Entende? Virgem é uma galáxia. É porque nas outras linhas, né, dos astrologias falam que Virgem é de Mercúrio, né? Isso porque se a gente limitar esses signos nos 7 planetas visíveis, né? Entende? E faz certo, e tá certo em ver nessa perspectiva, os 7 planetas visíveis entre os 12, né? Tem os 7 essenciais e 12 seus degradês, né? Mas se a gente for ver mais com um ângulo a mais, além dos 7, aí tem os degradês, que são os 12. Gente colocam Virgem com Mercúrio, que tá certo também, Virgem é lógico, ele é analítico, o Mercúrio é mente, né? O elemento que se envolve raciocínio geral, né? Só que se você for ver a mais do que 7, que são os degradês, separa os degradês, as perspectivas, os 12 também, a mais dos corpos celestes, tem essa essência também, né? Ele representa mais a galáxia porque, em termos de luz separando do escuro, o que é uma galáxia ali, né? O que é essa luz toda separando da escuridão universal ali, né? É a vida, né? A luz girando ali, orbitando e criando a vida, né? Em nossa consciência, né? E como que eu posso entender isso na essência de Virgem, né? Você, pro lado mais emocional, mais poético, da natureza das coisas, você pode entender como isso que significa nascer de uma virgem, isso que significa nascer do escuro, né? E já entendeu o arquétipo do nascer de uma virgem, nascer do abstrato, você pode entender nessa forma mais emocional, da natureza, né? Mais abstrata. Se for por uma forma mais lógica, já que virgem representa também a matemática, lógica, tudo é átomo, tudo é luz, tudo é holograma. Então a luz orbita, cria a geometria e essa realidade. Você pode entender por esses lados, entende? Agora, a nebulosa é Libra. E geralmente o tradicional dos 7 planetas, né, o Libra está associado com Vênus. Vênus, de novo, a estrela da manhã. E Libra é a 7ª casa. E o 7 é muito forte, né? E Vênus, a estrela da manhã, no 7 conectado o quê? O Lúcifer. E isso é muito importante, entender essa conexão, a estrela da manhã, o Libra, aqui tem o julgamento, né? Que separa o joio do trigo. Muito importante essa conexão com o Lúcifer, a estrela da manhã, Libra, o anjo, né? Que brilha. Mas se você for, tipo, espalhando os degradês, vamos ver nas perspectivas, além dos 7 visíveis, e que corpo celeste seria a nebulosa, né? Por que nebulosa? O que é nebulosa? Olha, tem um assunto muito importante falar sobre essas nebulosas, né? Que é tipo de criação de estrelas, né? É antes de nascer de uma estrela, né? E uma conexão importante que eu lembrei, falaram que Jesus viria de uma nebulosa de Órion. Já ouviu falar desse assunto? Que Jesus já viu uma nebulosa de Órion, que é? A própria Era G. White dizia na sua religião lá que Jesus viria através de uma nebulosa de Órion. Essa nebulosa de Órion, vocês têm que pesquisar, e é muito importante, tem uma simbologia muito forte daí. Então, de novo, tem a conexão com o Lúcifer também, né? E mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que é essa nebulosa de Órion, porque é muito importante entender sobre essa questão, né? O planeta de Escorpião geralmente é associado, um dos 7 planetas perspectiva lá, com Marte, que faz sentido, né? A queimação, a luta, as dores, o vermelho, né? Mas se você for dividir além dos 12, alguns colocam como Plutão. Sim, Plutão também, o último, que não é mais planeta, segundo a NASA, né? O Plutão
é o planeta da morte, de Hades, mais afastado, mais parado lá do quântico, lá dos astros lá, né? Só que porém, se vocês vão ver mais a essência que realmente ele representa o buraco negro. Então o que é o escorpião que expliquei? O buraco negro, aquele escuro, né? Aquele abstrato, fortíssimo. Você pode entender por ser mais esse raciocínio, né? Então veja que cada vez mais coisas ocultas, esse conhecimento tem camadas, você tem que buscar e ver mais da essência, né? Em vez de só naquela superficialidade que se encontra, né? Sagitário, né? É o planeta Júpiter. O que é Júpiter? Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então o Sagitário é a expansão, né? Lembre-se daqui, a expansão da espiritualidade, a expansão da consciência, a expansão da filosofia, mas você pode entender como a expansão da virtude, a expansão das emoções também, a expansão da vontade geral, né? Mas também tem o contrapeso, né? A expansão da gula, a expansão do exagero, né? Também a expansão do transbordar das coisas, né? A expansão que prejudica, né? Você pode entender muito por esse lado, Júpiter. Você vê, cada planeta eles têm uma própria característica muito forte que bate muito com o signo que eu vou explicar melhor pra você, futuramente. Saturno é Capricórnio. Isso aí vocês já estão cansados de saber, já expliquei 1000 vezes pra vocês. Capricórnio é o povo binário lá, o povo de Israel, né? O povo que é adorador de Saturno, o povo negro, né? O Deus do tempo. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Então acho que não precisa explicar muito. Mesmo assim, eu vou explicar mais sobre as coisas do Saturno pra frente, ou seja. O Urânio, né? É o aquário, né? O Urânio ele tem muito desenvolvimento esquisito desse planeta e geralmente representa o céu, o elemento ar, o vento, né? E é o planeta dos rebeldes, se for estudar. E aquário é aquela revolução, aquela mudança, né? Então, tipo, passou de Júpiter, ou melhor, passou de Saturno, que é o sétimo planeta visível, aí transborda o Urano, que veio o Urano, já não é mais planeta visível, né? Então, tipo, chegou a ver mais do que o Urano, já é mais, por assim dizer, ultrapassar o limite de Saturno. Você já tá vendo a rebeldia, né? A evolução, talvez, pode ver nessa perspectiva também. É ultrapassar o limite, né? Agora, o último é o Netuno. Netuno é peixes, né? Então o Netuno é, tanto que o nome já diz, o deus do mar, as águas, né? E peixe tem a ver também. Só que Poseidon também, ele é agressivo, né? Ele é muito negativo ali, né? Ele representa aquelas emoções muito fortes, impossíveis, né? A mar, a água, o oceano, representa aquelas emoções muito agressivas, que fica captando muitas ondas, né? E Netuno tem muita coisa para estudar também. Mas, por enquanto é só isso, eu explicarei mais para vocês o significado de cada corpo celeste mais pra frente.